Eu perguntei para ele se ele era evangélico. Quando eu vi aqui, eu lembrei, isso que eu vou falar. A importância da gente saber, né, aonde você congrega. E, assim, eu sou esquecido, não lembrei de tudo. Porém, eu falei, né, que eu também era da casa, era batista. Aí ele perguntou se era batista renovada de agora ou se era a igreja batista reformada. Aí eu peguei e falei, olha, isso aí eu não sei dizer. Falei assim, porém nós somos pentecostal na unção, né? E aí ele falou, mas o que quer dizer? Eu falei assim, antigamente eu era da Assembleia, rapidinho, só passar um resumo que o pastor estava aqui explicando. Só explicar rapidinho. O que é reformada e renovada? Reformada, gente, é uma igreja cessacionista, certo? Elas não creem nos dons do Espírito. Nem todas, tá? Elas creem que cessou lá com os apóstolos, tá bom? Elas saíram da reforma protestante, já caíram os protestantes e tal, e já foi embora. Mesmo assim, eles não acreditam nos dons do Espírito Santo. Daí, nasce a igreja, dentro da reformada, nasceu a renovada, que acredita em todos os dons. Porém, eu peguei e falei para ele, né, que eu era antes da Assembleia Pentecostal, né, e aí ele falou, mas qual é a diferença para você? Eu falei assim, então, a diferença, no meu entender, né, o meu pastor explica melhor, mas a minha ignorância me traz dessa maneira. Antes eu tinha um entendimento que o pentecostal era você sentir a presença a qualquer custo ou a qualquer momento, e não é assim, porque nós não direcionamos o Espírito Santo que nos direciona, né? E assim, a minha igreja hoje, ela é consciente. Aí ele falou, mas ele parece que estava me pregando, porque eu estava com sono danado. E eu peguei e falei assim, ele falou assim, mas por que consciente? Falei assim, porque quando você está na presença de Deus, você tem que ter ouvido para ouvir, né? E o Espírito para entender. E ali ele pegou e falou assim, é bem isso mesmo. Eu falei assim, então, a sua igreja é daquela que você sai na presença, na carne ou no Espírito? Aí eu perguntei isso para ele, né? Aí ele pegou e falou assim, na consciência. Eu falei, então nós estamos falando do mesmo ministério. Aleluia. Eu falei assim, porém a minha igreja é Batista Renovada, Casa de Paz. Aí por que Casa de Paz? Porque a gente tem paz. Aleluia. Porque quando a gente está ouvindo a palavra de Deus, eu falei para ele, a gente ouve e tem paz. Porque em muitos lugares aí você ouve só grito, blá blá blá, e você não entende o que a palavra foi falada. Porque as pessoas estão falando, estão pregando de si. E quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente ouve o próprio Espírito Santo. E ali, né? Tá vendo como eu expliquei direitinho? Glória a Deus. Sabe, igreja, eu falei para ele, eu falei assim, hoje eu me encontro na igreja dessa maneira. Porque antes eu acredito que eu era muito menina. E hoje eu já estou adulta. Amém, igreja? Vamos se pôr de pé? Glória a Deus. Eu quero que vocês abrem. Jeová, cadê a caneta? Quero agradecer primeiramente a Deus por eu ter ido desde segunda-feira viajar à igreja, ter orado. Eu fui para onde glória ao Senhor Jesus, não tenho muito de carro, mas pedindo a Deus que guarde ali a minha vida. E eu estou aqui hoje, né, para a glória de Deus, porque Deus levou e me trouxe. Amém? Eu quero que vocês abram Gênesis, em capítulo 50, versículo 20. Aleluia. Essa palavra de Gênesis é sobre José. É bem conhecida, igreja. Mas eu quero passar umas partes que o Senhor pôs no meu coração. Aleluia. Amém? Aqui o 20 fala: Vós na verdade, intestaste o mal, tentaram o mal contra mim. Vós, porém, tentaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bênção, para fazer como verdes agora, como vocês veem agora, que se conserve muita gente em vida. Aleluia.
Vocês entenderam, igreja? Eu quero que vocês guardem essa passagem, esse versículo, para o final da pregação, que vocês vão entender o que ele está falando aqui. Vocês vieram com mal contra a minha vida. Porém, esse mal, Deus fala assim, que contra José trouxe coisas boas. Através do mal que trouxeram sobre a vida de José, ele ganhou muitas vidas. E essas vidas que foram alcançadas foram eu e você hoje. Amém, igreja? Vamos estar orando pela palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de Ti, Senhor, só um vaso, Senhor, nas Tuas mãos, no oleiro. Que o Senhor tenha falado, Senhor, conforme o Senhor queira. Oh, Pai querido, eis-me aqui para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, não vim falar de mim, mas o Senhor venha falar por Ti neste lugar. E a Tua igreja está com o coração preparado para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode se assentar, igreja. Glória a Deus. Pastor, só pedir para abaixar um pouquinho, porque assim, ficou muito, eu vou me atrapalhar, porque eu estou com muito sono, igreja. Mas para o honra de Jesus vai sair alguma coisa. Porque Deus está na casa, aleluia. Aqui José está falando, igreja, para que vocês venham entender, no começo da história de José, que todo mundo já conhece, José era um filho que foi muito esperado pelo pai, pela mãe, e é um filho muito desejado, aleluia. E nesse dele ser muito desejado, o pastor já pregou aqui que teve a campanha da família, e foi falado sobre nós pais colocar, né, diferença, preferência, na verdade, entre filhos, aleluia. E lá atrás não foi diferente. Por ele ser um filho diferente, ser uma promessa de Deus, né, que Deus tinha algo na vida de José, aleluia. E ali o pai tinha um amor muito grande por aquele filho, e os demais filhos, né, se sentiam diminuídos, porque o pai fazia tudo, inclusive deu uma túnica, aleluia, para José. Daí piorou mais ainda a situação dos irmãos contra a vida do irmão, do José, aleluia. Eu não vou pregar toda a palavra, mas vou passando passagem, né, de cada situação que José passou, aleluia. E a igreja vai entender o porquê desse versículo 20, os irmãos guardam o coração, porque no final Deus vai dar uma resposta, aleluia. E ali José, ele por ser preferido, né, ele tinha um zelo, né, pelas coisas de Deus, pelo amor da família, ele tinha um amor muito grande pelos irmãos, né, ele não fazia diferença, irmão, por ele ser diferente para o pai, aleluia. Mas os irmãos, por causa daquele amor do pai, eles faziam diferença do José, aleluia. E como a igreja sabe, José foi vendido pelos irmãos, aleluia. O que me chama a atenção quando José foi vendido, ele foi fazer a obra, aleluia. Ele foi levar comida para os irmãos que estavam na lavoura, aleluia. E ali foi uma oportunidade. O que Deus quer falar para você sobre oportunidade? Muitas vezes tem os oportunistas, igreja, aleluia. Aqueles que têm inveja da minha vida e da tua vida. Eles estão procurando uma brechinha assim. Não que José estava dando aquela brecha naquele momento, mas ali, ao passar dos anos, do tempo, José tinha sonhos, aleluia. E nesses sonhos, ele contou para os irmãos. Não vou passar todos a passagem, mas os irmãos guardam. Se os irmãos comem a palavra, vai entender a palavra, aleluia. E ali, quando José contou todos os sonhos, né, que os irmãos iam se... Perdoa a igreja, então eu esqueci de abaixar, acho que é do mar. Porém, ele contou o sonho, e ali o que me chama a atenção, primeiro, ele foi até os irmãos fazer a obra, levar comida para os irmãos, com amor, com dedicação, mas ali os irmãos já estavam com o coração duro, o coração já planejando algo contra aquele irmão. E não é diferente na minha e na tua vida. Às vezes aquela pessoa tem inveja de você, está planejando mal contra a tua vida, e você não está
vontade de Deus colocar no meu coração. Quando Deus falou para mim e meu esposo casar, Ele falou para a família. Falou para mim, para o meu esposo e para os meus 2 filhos. Foi a família. Aleluia. E ali naquele sonho que eu tinha anos, desde os meus 12 anos, de casar com meu Cardoso. Aleluia. Eu tinha esse sonho, Deus veio realizar agora, depois dos meus 40 anos, igreja. Mas quando Deus falou, Ele falou o quê? Guarda e faça tudo aquilo conforme eu colocar no teu coração. A passagem de José traz esse ensinamento. Para quando você tiver um sonho, um propósito que é de Deus na tua vida, tu somente ora, busca Deus, decidimento, porque Ele vai dar entendimento a você. E quando Deus nos deu essa revelação sobre o nosso casamento, eu fiquei calada. Primeiramente, eu cheguei ao pastor, porque eu estava em outro ministério, porém vim para cá e cheguei no pastor e conversei. Aleluia. Para depois passar para a igreja, não foi assim? E não fui pedir ajuda, conselho a parente, não fui pedir a ninguém para que eu fosse fazer esse casamento. Sabe por quê, igreja? Porque o sonho não era só meu, o sonho também era de Deus. E quando Deus sonha por você, Ele realiza. Mas se você abrir a tua boca, atrapalha o trabalho de Deus na tua vida. Aleluia. Porém, José, havia um propósito naquilo tudo que José passou. José, quando passou por aquela tribulação, ele passou pela cisterna, que ele foi jogado num buraco ali pelos irmãos. Aí me chamou também a atenção que um dos irmãos falou assim: não vamos matar ele. Já era o agir de Deus na vida de José. Aleluia. Muitas vezes, igreja, a pessoa que inveja a tua vida não quer ver a tua morte. Aleluia. Ele não quer ver a tua morte. Ele quer ver você chorando, murmurando, reclamando a Deus, para que ele veja assim: cadê agora o teu Deus? Você não é uma crente que vive na igreja, você não vive glorificando esse Deus, e agora no momento da morte de uma família, ou de uma perda de serviço, ou até mesmo uma perda de um filho, você vai murmurar contra Deus? E José não, igreja. José ali, ele não murmurou, pelo menos a palavra não fala, mas eu acredito que o coração de José ali, ele chorava. Ele chorava porque ele não entendia o porquê que os irmãos fez tanta coisa ruim com ele. Aleluia. Não é diferente quando uma pessoa querida, uma pessoa que você tem um carinho, e você se entrega àquela pessoa, eu estou falando de amizades, eu não estou falando de esposo, não estou falando de esposa, não estou falando de amizade, pessoas próximas ao seu casamento, próximas à sua família. E ali ele via, que ele se via assim, assim, que ele dizia: por que meus irmãos estão fazendo isso? Porque o José, ele era um homem que tinha os dons espirituais. E nós temos esses dons espirituais, igreja. Só que não é interpretação, como o pastor estava explicando aqui. Sabe quais são os dons espirituais? Porque quando nós aceitamos Cristo, nós se batizamos, nós entregamos nossa vida ao Senhor e passamos a fazer a vontade de Deus, nós temos um pouquinho de Deus dentro de nós. Aleluia. E ali José, eu acredito que naquele buraco ele chorou, pediu para Deus, para que explicasse aquilo. Mas em nenhum momento ele levantou contra Deus e nem contra os irmãos. Aleluia. Às vezes a gente quer pagar o mal com o mal. Mas foi que fulano levantou contra mim, eu te amo, vou pagar o mal contra o mal. Mas não é assim. Não é assim que a gente deve fazer. José, depois dali, que Deus já usou o irmão para não matar, porque o sangue ia correr sobre as mãos dele, assim, ele foi vendido. Quando ele foi vendido, já era o propósito de Deus na vida, a realização daquele sonho que ele teve. Aleluia. Mas mesmo assim, José não entendia aquele sonho. Ele só veio entender o sonho quando passou por toda aquela situação. Aleluia. E aí, quando ele foi vendido, ele foi escravo, ele foi humilhado, ele passou por situações difíceis, até chegar, eu não sei falar a palavra, bufafá, bufafá, sei lá. Bufafá. Esse negócio aí, esse homem aí. É o rei, não é o rei? Ah, eles são bons. Vamos lá, deixa eu passar com Deus, amiga. Crucify, esse negócio aí. Como é que não? Crucify. Eu quero falar em inglês. Crucify.
ele foi vendido, né? E naquilo ali Deus já tinha um propósito na vida dele. Vamos esquecer a risada. Igreja, passou. Aleluia. E ali, quando ele foi vendido, igreja, ele passou por situações. Eu estava meditando, eu não li a palavra, mas eu conheço a palavra, porque já foi pregada muitas vezes. Eu já preguei sobre essa passagem do que tudo José passou. Mas uma coisa que me chamou a atenção, eu marquei aqui, ó. Foi quando ele foi ali escravo desse esqueci o nome, né? Ele teve a mulher, né, daquele rei que desejou. Olha, outra situação que ele passou. Ele era servo, porém fiel ao, vamos dizer, o patrão dele, mas ele era mais fiel a Deus, aleluia. Ele não se contaminava, ele não errava, ele continuava fiel ao Senhor, por mais situação difícil. Olha o Marco rindo, ri não, Musão. Por mais situação que ele passasse, adversa na vida dele, que ele passou com a família dele, com os irmãos dele, ele, porém, igreja, quando ele nunca negou a Cristo, aleluia. E a gente, por pouca coisa, a gente não vai mais para a igreja, faz biquinho. Não é assim, igreja? A pessoa passar pelo que aquele homem passou, sem murmurar, sem negar Cristo. Eu acredito que era 24 horas, né, fazendo o trabalho dele, orando ao Senhor, pedindo a Deus que guardasse a vida do pai, a vida daqueles irmãos. Ele não desejou em nenhum momento o mal à família. Aleluia. E ali, quando ele era um homem muito inteligente, né, ele fazia coisas grandiosas. Só que o diabo falou assim: vamos ver se ele vai cair, não vai cair agora, né? Em tentação, você não vai negar esse Deus. Colocou aquela mulher, eu acredito que ela é muito linda, né? Gostosa, cheia de pudor. Foi lá se entregar para ele quando o rei saiu para a guerra, para pelejar. Aí que ela pensou? Que era mais um que ia cair na armadilha. Porém, ele tinha um Deus que ele amava acima de tudo. Aleluia. E ali ele negou. Isso, aqui a palavra está falando que foi ele negou ali. Mas quantas e quantas vezes aquela mulher não tentou aquele homem? Aleluia, aquele servo de Deus. Mas ele foi fiel ao Senhor. Mas quando ele, dessa última tentativa, ele deixou a túnica dele. Foi aonde outra vez eu vejo trabalhar de Deus. Aleluia. Quando aquela mulher falou assim: agora eu derrubo esse homem. Muitas vezes está assim, ó. Achei uma brechinha na vida da missionária Lucineide. Agora eu derrubo essa nega. É assim, pastor. Não sei, é assim. Agora eu derrubo essa nega. Aleluia. Porém, ele esquece que eu tenho um dono. Aleluia. E ela esquecia que ele tinha um dono. E ela tentou, fez o que fez. Ele foi preso. Aí começa o trabalhar de Deus na vida daquele homem. Aleluia. Muitas vezes, igreja, é na situação mais difícil. Às vezes você pode entrar até no cativeiro, que nem um tempo o pastor falou: sai da caverna, missionária. É dentro da caverna que o Senhor vai lá e te tira. Aleluia. É dentro da caverna, é naquele lugar mais escuro que você fala assim: não estou enxergando mais nada. Eu não quero mais saber de buscar Deus. Aleluia. Engraçado que eu estava ouvindo essa palavra, eu me chamou a atenção porque teve uma situação na minha vida recentemente e eu falei assim: vou deixar de lado, né, por um tempo, até Deus, né? Mas Deus nunca deixou de me ouvir. Deus nunca deixou de me usar. Aleluia. Aleluia. Eu achando que eu dessa forma, eu estava sendo humilde, estava sendo simples ao Senhor. Mas Deus fala: humildade não é negar o meu nome. Humildade não é dizer não vou fazer porque isso, porque aquilo. Quem sou eu? Quem é você, igreja? Para dizer que é melhor. Aleluia. Porque essa situação não te cabe. Aleluia. Eu por mim, pela minha carne hoje eu teria falado, ligado para o pastor, não quero ir hoje, não vou pregar hoje. E todo o tempo o Senhor falando ao meu coração: não é você que me usa, eu que te uso. Somente abra a tua boca. Aleluia. E aqui, igreja, eu uso esse
esse homem José como um exemplo, porque ele passou por tudo isso, igreja, por tudo isso, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, aleluia. Ele em nenhum momento ele se vangloria, até mesmo quando ele vira, agora se fugir a palavra, não é? Governador, né? Que ali veio se cumprir a palavra de Deus na vida dele. Às vezes Deus te dá um sonho, Deus te dá uma revelação e você não entende, aí sai batendo boca, falando para um e para outro: olha, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus vai fazer isso. Deus vai fazer, não, Ele já fez, aleluia. Somente nós não vemos com o olho da fé, aleluia. José ali, por ele não murmurar, por ele crer em Deus e buscar continuamente a presença do Pai, aleluia, aconteceu tudo na vida dele. Todo aquele sonho foi feito na vida de José. Eu vejo também que ali ele interpretou o sonho, né, do copeiro, né, o copeiro. E aqui a passagem fala que ele fala assim: na hora que você for, né, lembrado lá, lembra de mim, aleluia. Aí eu dou outra lição nisso, quando ele pede ajuda a um homem, aleluia. Eu acredito que também ele estava numa situação ali, era preso, né, naquele lugar ali, e ele estava inocente, aleluia. Muita gente está sendo acusada por algo que não fez e a gente se desespera. É normal, porque nós somos um ser humano, né? Nós não somos 100% Deus, nós somos metade de Deus, aleluia. Glória a Deus. Desde que a gente deixa Deus trabalhar na nossa vida. E ali ele pediu ajuda, ele falou assim: ó, quando acontecer os 3 dias lá, você lembra de mim, fala de mim para ele. Só que o homem é falho, ele não lembrou. Você vê, o homem como é ingrato. Deus revelou, ele sonhou e Deus usou José para interpretar aquele sonho para ele. Ele foi chamado de novo, foi para ser copeiro, tudo bonitinho, mas ele não lembrou de quem, né? Eu não estou falando nem de José, eu estou falando de Deus. Ele não lembrou que o próprio Deus fez aquilo na vida dele, aleluia. Porque se ele lembrasse: olha, Deus fez aquilo, então eu vou falar daquele homem que está preso. É um homem sábio, o que ele fala é de Deus, é algo diferente desse homem. Não, sabe o que ele fez? Esqueceu. E muitas vezes nós somos assim, nós contamos nossas virtudes para as pessoas, achando que a pessoa vai fazer alguma coisa, vai ajudar. Não, igreja não é assim não. Sabe por que eles não fazem? Porque eles são um ser humano, como eu e você. Se você não se pôr seu joelho no chão, sua mente, seu coração ao Senhor: Senhor, lembra de mim, aleluia. Lembra de mim, Senhor, que estou aqui a cativo. Deus vai lembrar. O homem não lembra, aleluia. Que nem aquela viúva, aquela mulher que vivia nos pés daquele juiz, né? Ali pedindo, até que chegou uma hora, ele cansou. Mas você tem que saber a quem pedir, aleluia. Não é para o irmão, não é para o vizinho. Você tem um Deus que te ouve 24 horas, aleluia. Pode até ser que você pense assim: não, Deus não está me ouvindo, mas é no silêncio que Deus trabalha ao nosso favor, aleluia. E ali ele esperou. Aí aconteceu o padeiro, né? Eu também não vou contar tudo, mas porém teve outra interpretação, aleluia. Aconteceu. Mas eu vejo também outro ponto, que tudo é um tempo de Deus. Não seria aquele tempo quando ele pediu para o copeiro, aleluia.
a vitória é grande, eu corro atrás, aleluia. E eu recebo, dou posse antes. Olha, igreja, nesse versículo eu vou contar rapidinho. José, no tempo de Deus, Faraó teve esse sonho. Ninguém interpretava os bruxos dele, mas havia um homem santo que entendia. Aí aquele copeiro lembrou, aleluia, porque ele era copeiro do rei, e ali ele lembrou e falou assim: olha, rei Nabuco, tem um homem lá na prisão que ele interpretou e eu estou aqui. Interpretou do padeiro e aconteceu que ele foi enforcado, né? Ele morreu, aleluia. E ali foi falando para o rei, aí o rei trouxe. Aí o que eu me faço lembrar, igreja? A tribulação vem, a angústia vem, o desespero vem. Mas quando Deus tem algo na tua vida, aleluia, até mesmo a tempestade abre caminho para você passar, aleluia. E ali, igreja, quando eu estava lendo eu estava meditando dentro do carro, mas estava meditando ali no que Deus estava querendo falar comigo e com você sobre essa palavra. Semana retrasada eu passei por um vento de 2 dias. Até não viemos na quarta, porque não pudemos vir, mas por forças, né, pessoal, vamos dizer assim. E essa passagem me lembrou o que, igreja? Que naquela tempestade Deus tinha um propósito. Assim como foi em José. Eu chorei aos pés do Pai. Eu não liguei para o pastor, liguei para o pastor. Não liguei para ninguém da igreja para pedir. Sabe por quê? Porque quem ia resolver meu problema era Deus. E ali aquela situação me trouxe muitas lágrimas. Mas as minhas lágrimas, igreja, não era de raiva, de ódio, não era. Era indignação comigo mesmo. Eu falei: Senhor, faz algo nessa situação. Isso foi numa segunda, não, foi na terça. Foi na terça-feira. Na quarta-feira não pude vir para a igreja por causa da mais ou menos essa situação. E quando foi na sexta-feira, não, foi no domingo, quando foi antes de vir, não me lembro assim, eu recebi a resposta de Deus. Deus ouviu, Deus colheu cada lágrima, aleluia. E nessa situação que eu estava adversa, igreja, Deus trabalhou na vida, aleluia. E ali, igreja, não foi diferente com ele. Quando eu estava lendo que eu falei assim: Senhor, verdadeiramente Tu és na minha vida. Porque as minhas lágrimas o Senhor recolheu e o Senhor me deu vitória. Eu só vou contar o que aconteceu depois, igreja. Mas eu estou falando que eu passei por um vento. E nesse vento Jesus estava comigo. Aleluia. Eu não murmurei. Está aí meu esposo. Eu falei: Senhor, está nas Tuas mãos. Conforme o Senhor coloca na minha vida, conforme o Senhor manda eu fazer, eu faço. E o resto o Senhor faz. E aí eu estava indo para fazer o exame. Aí eu conversando com uma irmã, e essa irmã me falava muito, mais do que eu, igreja. Ela falou assim: olha, sabe o que Deus mandou eu falar para você? Você é uma mulher de fé. Tu é uma mulher corajosa. Muitas mães não fazem o que você fez. Porém, Deus ainda manda te dizer: você colocou no cesto? Deixa no cesto. Porque quem cuida no caminho do rio, vocês lembram dessa passagem, né? Quem cuida no caminho do rio é Jesus. A mão de Deus conduz para melhores lugares, igreja. Por mais que nós não vemos pelo olho da fé, mas nós temos que crer que a palavra de Deus, ela se cumpre. E quando ela falou isso, eu me alegrei, igreja. Eu falei assim: Senhor, é dessa maneira. Eu coloquei nas Tuas mãos, eu não tiro. Aleluia. O meu filho é Teu. A minha família é Tua. Aleluia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Ela falou: se está no cesto, Deus está cuidando. Deus fala assim para você, igreja: qual é o problema que está passando na tua vida? Eu não sei, mas Deus sabe, você sabe. Coloca no cesto. Aleluia. Coloca no cesto, porque o Senhor está conduzindo a situação. Você pode não estar enxergando. Está o rio levando, mas Deus não deixa a água chegar. Aleluia. E o que foi que Deus fez com aquele menino? Faraó não mexeu naquela criança. E o que aconteceu depois? Ele virou o quê? Aleluia. E assim não é diferente na minha e na tua vida. Tem propósito.
ele foi, interpretou a palavra, o sonho. E ali o que aconteceu? Quando ele interpretou, ele foi trazido porque aquele homem entendeu que aquele homem era diferente. Nós temos que ser diferente, igreja. As pessoas de fora têm que enxergar a diferença na minha e na tua vida. Sabe por quê, igreja? Porque nós temos um brilho diferente. Nós temos que ter o olhar de Jesus. Nós temos que ter o ouvido de Jesus. Nós temos que ter a palavra de Jesus. Aleluia. Porque as pessoas de fora têm que enxergar Jesus na nossa vida. Não tem que enxergar essa mulher. Não. Olha, aquela mulher é diferente. Olha, aquele homem é diferente. Eu vou me chegar perto dele. Sabe por quê? Porque eles querem comer também. Conhecer um pouquinho desse Deus que você conhece. Aleluia. Agora Deus não vai colocar as pessoas do teu lado se você é trambiqueira, se você gosta de dar golpe, né? Gosta de mentir. Aleluia. Isso aí vai mostrar o quê? Para o mundo lá fora. É igual eu. Para quem tu quer saber desse Deus? Você tem que ser a diferença. Porque ali o José, ele viu, né? O rei ali viu que ele era um homem diferente. Ele foi fazer o que lá? Foi o quê? Governador. Aleluia. E quando ele virou governador, tudo aquilo que aconteceu, que ele interpretou do rei, aconteceu. Ele foi um homem sábio. Ele soube fazer tudo direitinho. E Deus fala para a gente ser sábio, fazer as coisas direitinho, ouvir o que Deus está falando e obedecer. Outro dia eu falei assim para o Marco: não vai na frente de Jesus, deixa Deus trabalhar. Sabe o que é isso, igreja? Quando você ouve a voz de Deus, por mais que esteja difícil, que doa na tua alma, faça o que Deus está falando. Sabe por quê? Porque Ele se responsabiliza. Aleluia. E ali, o que aconteceu com ele? Ele virou ali, fez tudo bonitinho. Aquela cidade não passou necessidade. Deus fala para a gente guardar o que tem, aleluia, guarda a tua língua, aleluia, porque o dia de amanhã é mau, oh, aleluia. E ali os irmãos fez o quê? Passou necessidade, aquela cidade toda, né, na redondeza, passou necessidade e foi procurar, né, o próprio irmão que nem sabia que era o irmão. Mas tem uma coisa, igreja, aquele que levanta contra mim e a tua vida, aleluia, não pensa que fica de boa, não. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele vai lá, fica, incomoda. Olha, 24 horas que você fez com o meu servo, olha o que você fez. E ele fica murmurando, eles ficam preocupados. Aqueles irmãos não foi diferente. Aleluia. Aqueles irmãos ficou, o espírito dele não estava em paz. De ver o pai sofrendo. Aquele pai tinha um coração elevado a Deus. Ele sabia que o filho dele estava vivo. Ele sentia. E eu creio que ele dizia assim: Senhor, antes que eu desça a sepultura, feche os meus olhos na terra. Eu quero ainda ver o meu filho. Aleluia. E foi na situação mais adversa na vida daquela família. O filho ali apareceu. E José poderia ter sido vingativo, né? Assim? Ele poderia ter pegado aqueles irmãos, ter metido a chicote, porque ele podia meter o chicote, né? Assim? Não é assim que a gente quer fazer às vezes quando a pessoa faz mal a gente. Mas não é assim, não. E ali Deus foi, né? Na hora ele quis ficar nervoso, sim, né? A palavra fala. Mas o que ele fez? Ele conhece o Deus que ele servia. Deus de mansidão, Deus de amor. E ali ele foi, tratou com os irmãos, como você já sabe a palavra, que ele fez, ajudou a família dele. Porém, quando falou do irmão Benjamim, né? Eu não esqueci dessa palavra do nome Benjamim, porque Deus fala assim, igreja, para mim e para você, é o menor da casa, aleluia. Mas para mim, igreja, Deus fala dessa maneira, é o menor que eu quero usar, aleluia. É nesse menor que eu quero incomodar, que eu quero trazer mais ainda para mim, aleluia. Você é pequeno lá fora, mas para mim tu é grande, igreja, aleluia. Não te incomode com aqueles que falam, você não é nada. Você é uma crente chata, um crente bobo, só vive assim, assado. Deixa que fale, igreja. Sabe por quê? Porque é esse crente bobo que vai herdar o céu, aleluia. Não te incomode
Aleluia. E ali quando ele foi, trouxe os irmãos, o pai, tudo, resumindo, para que a igreja venha entender. Quando trouxe, aí aquele pai falou o quê? Agora eu posso descansar em paz. Você sabe o que é isso, igreja? Aquela família teve perdão. O coração daquela família foi contido. E ali Deus foi trabalhando toda aquela família. Aí o pai falou assim, agora eu posso descansar em paz. Descansa, igreja. Não importa o teu passado, não importa o acusador, não importa a situação que você passou, que esteja passando, aleluia. Não importa, igreja, perdoa, abra teu coração e fala, Senhor, guarda a vida daquele que me apontou. Ore pelo teu inimigo, igreja. Porque através disso, igreja, Deus vai trabalhar na vida não só daquele teu inimigo, mas às vezes não é por você que Deus vai trabalhar, é pelo parente. Aleluia. Sabe quando você diz assim, ó, joga pedra no telhado do vizinho, acha que o teu telhado é o quê? Não pode ser predejado? Pode ser, igreja. Principalmente nós que servimos a Deus. Nós temos 24 horas, ó, 24 horas. Pessoas nos vigiando. Esses testemunhos que vão contar, vão mostrar que se você verdadeiramente serve a Deus. Você é um crente meia boca, você é um crente só domingueiro, como dizem os católicos, né? Só vem para ficar olhando o pastor pregar. Eu gosto demais, não puxo o saco não, mas gosto demais de ouvir o pastor como a igreja sabe. Mas eu quero também fazer algo para o Senhor. Eu quero adorar a Deus. E não é só aqui dentro, igreja, nós temos que fazer lá fora. Aleluia. E ali, José, igreja, quando aconteceu tudo, que veio a família, que o pai falou isso, depois o pai José faleceu, né? E foi sepultado, tudo bonitinho, José também. Mas eu quero passar aqui para você a palavra lá no 20. O que aconteceu com tudo que aconteceu em José? Ele ganhou vidas. Porque ali ele ganhou muitas pessoas para Jesus naquele tempo. Aleluia. Naquela situação ele ganhou muitas pessoas para Jesus. Um deles eu acredito que foi aquele copeiro. Aleluia. Depois o rei, né? Deus trabalhou na vida. Aí eu falo assim para você, igreja. Será que nessa situação que você está passando não é para que você venha ganhar vidas? Porque você vai contar teu testemunho. Aí você vai, aquela pessoa vai estar passando pela mesma situação. E aí o que vai acontecer? Aquela vida vai romper, né? Teus laços, teus braços cruzados. Você, ó, porque tem pessoas que deixam falar assim, ó, não, eu vou ficar aqui no meu cantinho, porque para mim tá bom aqui, né? Deus não está me enxergando, o pastor não está me enxergando, mas engana a igreja. Através do meu testemunho de vida, aquela pessoa que está se prendendo, se fechando no mundo, às vezes até entrando numa depressão, através do teu testemunho, né? Que nem foi aquele copeiro. Ele poderia ter falado, não, eu estou aqui mesmo, já fui esquecido mesmo pela minha família, estou sendo acusado por algo que eu não fiz. Para que eu vou falar nada? Deixa para lá, deixa que Deus faz, né? Não é assim, às vezes a gente não fala, deixa que Deus faz, mas o que é para mim você fazer, Deus não vai fazer. Aleluia. Você pode não fazer, mas Deus levanta outro para fazer. Aleluia. Glória a Deus. Então, igreja, o que eu aprendi nessa palavra é na luta, é na tribulação, é na acusação. Não nega o teu Deus. Porque nessa situação Deus tem propósito. Aleluia. É no luto Deus tem propósito. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Um tempo atrás, igreja, só para terminar, uns anos atrás, até o pastor já falou que esse negócio de, como é que é? Mãe na fé, né? Você fala? Pai na fé, mãe na fé. E eu não era isso, mãe na fé, pai na fé. Eu tinha uma amizade, igreja. Acho que eu nunca contei esse testemunho. Eu tinha uma amizade, estou dentro da palavra ainda. E essa pessoa me ajudou muito lá atrás. Eu era muito sozinha. E eu gostei muito de ter essa amizade. Eu não gostava de ter amizade não, mas com ela eu até gostei. E eu era serva de Deus. Deus me usava. Mas eu não estava enxergando o que estava por trás daquele sorriso maroto. Não, você é como uma mãe, você é como uma... Olha, eu era mais nova, não tinha cabelo
dizia que eu era como uma avó para os filhos dela. Aleluia. E você se enche, né? Eu estou cheia, peitão de pombo. E eu amava aquela, eu amo aquela menina ainda. Porém, eu me ceguei, eu deixei cegar. E essa menina, essa mulher, não era menina, era mulher, quase destruiu meu casamento. Quase destruiu. Quando foi revelado que a situação que eu estava passando, a minha família estava passando, foi por causa dessa pessoa, perante Deus, igreja, eu não chorei pelo meu casamento, eu chorei por ela, pela minha amizade, pelo carinho, o amor. Eu tinha mais amor a ela do que ao meu próprio esposo. Eu cheguei até a falar para o meu marido assim, não sei se ele lembra, mas Deus está me lembrando. Falei assim, ele falou assim, você vai ter que escolher. E eu falei assim, eu prefiro ela do que você. Você lembra? A menina lá. Uns anos atrás, a gente teve essa discussão. Foi levando, a gente veio para Itaquá. Quando chegou em Itaquá, sabe o que ela tinha inveja? Eu não tinha nada, igreja. Aquela casa era 2 cômodozinhos, que vocês conhecem, era, não sei como é que chama, um bloco, né? Tinha perereca, tinha mar, tinha tudo ali. A mulher desejou sentar na minha mesa. Você está entendendo, igreja? O problema de você ter amizade e poder na sua casa? Aleluia. É sua mãezinha. Não. Sabe o que aconteceu? Eu chorei. Eu falei assim, eu não acredito. Aí sabe o que Deus mandou? O menor da casa, que ninguém dava nada por aquele moço. Eles vieram 3 orar por mim. Eu caí no chão e Deus usou aquele moço e falou assim, olha, Deus manda te dizer, não chore, mas ore. Você ama, continue amando, mas porém não tem um compromisso mais com vocês duas, porque ela é ruim porque nasceu ruim. Eu nunca imaginei que uma pessoa nascesse ruim. E Deus falou que ela nasceu ruim, é uma pessoa ruim, de natureza ruim mesmo. E eu falei assim, eu fiquei, porque assim, igreja, você não conhece quem você coloca dentro da sua casa, quem senta na tua mesa para comer com você. E aí Deus revelou que ela disse que desejava ter tudo que eu tinha. O que eu tinha? Um casamento, meus filhos. E ela começou a fazer um ninho de gato ali, ó. Os meus filhos contra os meus filhos, meu marido contra mim, eu contra meu marido. E foi tão surrateiro, igreja. Não foi de uma hora para outra, não. Você pensa que já foi assim? Não, é devagarzinho, ó. Ele vai comendo pelas beiradas. Quando você vê, você já caiu no laço. Quando eu caí em si daquela situação, eu estou na palavra. O que aconteceu com José aqui? Ele não deixou cair. Ele não deixou cair no laço. Mas eu me caí. Deus falou assim comigo, mas você caiu, mas eu te tirei. Aleluia. Por amor a mim. Né? Deus um amor muito grande. Ele falou assim, vou eu afastar. Quando Deus falou que ela queria sentar na minha mesa, não vou dizer o que ela mais desejou, mas sentar na mesa já diz tudo, igreja. Tem tudo que eu tinha. E eu dizia assim, meu Deus, meu marido é bonito. Até eu, meu marido é lindão, né, mozão. O marido dela era novo, tinha um trabalho bom, ele era maravilhoso, um marido maravilhoso para ela, igreja. Naquela época, meu marido não era tão maravilhoso para mim. A gente passava por situação que meu marido era recém-convertido naquele tempo. Porém, o marido dela era uma bênção. E ela não enxergou o bom marido que ela tinha. Aleluia. Desejou o que era meu. Sabe por quê? Porque eu contava tudo para ela. Tudo, igreja. As minhas intimidades com meu marido eu contava. Se você está fazendo isso, igreja, pelo amor de Jesus Cristo, ouve esse testemunho. Fecha a tua boca. José passou por tudo que ele passou. Foi porque ele contou o sonho dele. Porém, José tinha um propósito. E nesse propósito, Deus ganhou, através dele, ganhou muitas almas. E através de você fechar a tua boca, tu vai contar o testemunho do que Deus fez na tua vida. E aí você vai ganhar almas. É dessa maneira, igreja. Nós não somos José, mas nós temos que ser imitador do que Deus deixou para nós levar. Aleluia. Não conte teus segredos. Não conte os teus sonhos. Se você tem algo para fazer para Deus, você não conte. Aleluia. Ah, mas a irmã é uma bênção. Não, a bênção é você com Deus. O seu intimidade, a tua comunhão com Deus. Não perca essa essência. Aleluia. Lá atrás eu servia a Deus e não servia porque eu tinha um amor muito grande. Como que eu poderia colocar uma mulher acima do meu
o que você tem.